Ana, o que a gente vai falar hoje? Doenças que têm relação com o metabolismo, diabetes, né? Diabetes. Você Tipo 1 e tipo sabia 2? todos os tipos, vamos tentar Todos os explicar um tipos, que pouquinho. ótimo. Olá, Sapiens, bem-vindo a mais um DR das dietas. Não esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que você gosta, porque o nosso canal tem o intuito de aumentar a sua longevidade. É isso? Isso mesmo, tratar de saúde, de dietas, né? De longevidade saudável. E qual que é o seu nome? Eu sou Ana Maria, sou médica com especialização em nutrologia e não faço atendimento, mas tenho especialização e também em revisões sistemáticas e meta-análises. Meu nome é Estevão Mateus, sou psicólogo e empreendedor digital. Ana, o que a gente vai falar hoje? É o nosso primeiro vídeo de uma nova playlist. Uma nova playlist? Sapiens. A gente está começando agora uma playlist sobre doenças, tá? Geralmente, doenças que a gente vai escolher aqui são doenças relacionadas ao metabolismo, né? Que podem ou não ter alguma melhora com dietas ou com mudança de estilo de vida, exercício, essas coisas. E hoje a gente vai falar sobre... Vamos falar da mais famosa de todas as doenças que tem relação com o metabolismo, diabetes, né? Diabetes. Você Tipo 1 e tipo sabia 2? todos os tipos, vamos tentar Todos os explicar um tipos, pouquinho. que ótimo. Você sabe que desde a época dos papiros dos egípcios, 1500 a.C., já havia descrição, sapiens, sobre uma doença que dava excesso de diurese, excesso de urina. A pessoa fazia muita urina com quantidade muito grande. Nossa, desde aquela época é muito tempo, né? Hipócrates também, né? Mas idade avançada também, naquela época era o quê? 25 anos? Mas eu acho que os egípcios não falavam essa questão da idade ainda, Eu acho que não. com 30 anos já estava velho, porque os faraós todos morreram muito novos, cedo, muito né? cedo. Né? O Hipócrates também já tinha observado que as pessoas tinham algumas pessoas tinham uma doença que fazia um excesso de diurese, né? Um excesso de perda de urina, né? E daí veio o nome diabetes, porque diabetes do grego, que depois foi transformado para o latim, vem de sifão, que eu acho que era o mecanismo que eles entendiam naquela época como um direcionamento do fluxo de algum líquido. O pessoal urinava muito, então eles achavam que era um sifão aberto. Isso, exatamente, né? Naquela mesma época, do outro lado, né, do mundo, já tinham, tem relatos também japoneses, chineses, indianos, de que eles tinham observado que além desse excesso de diurese, a urina atraía formigas e moscas. Então, já estavam com a ideia de que tinha alguma coisa diferente naquela urina que atraía formigas e moscas, né? E no caso... Quando é que eles descobriram, né? Como eles descobriram isso? Será que eles bebiam? Será que tinha uma técnica? Ou esperava vir os bichinhos que se urinar no chão, vem formiga? Vem formiga, O primeiro registro é do século XVII, são médicos ingleses, 17 e 18, que chegaram realmente a provar a urina e relataram que era doce como mel. E daí que eles trouxeram o segundo nome do diabetes, sabe? Porque eu não sei se vocês sabem, mas não é só diabetes. Tem algum outro tipo de diabetes, que é um problema central do neurônio, neurológico, que a pessoa não consegue segurar a urina, então ela solta direto. Isso é uma outra questão, não é o que a gente está tratando aqui, mas o diabetes mellitus, que é o nome do diabetes que a maioria das pessoas conhecem, que é o que segura açúcar no sangue, solta açúcar na urina, ele foi dado esse nome mellitus, porque significa doce como mel, do latim, que também é derivado do grego, pelos médicos ingleses do século XVII que chegaram a provar a urina, né? E outra coisa que eles descobriram que está relacionado com, que já antigamente já estava relacionado com o estilo de vida, foi que houve um cerco a Paris em 1870, eu realmente não sei de história, talvez tenha sido Napoleão, eu não sei se estiver muito errado, vocês historiadores corrijam aqui nos comentários. Mas em 1870, mais ou menos, houve um cerco a Paris, e aí um médico e um farmacêutico que cuidavam muito de pessoas com esse tipo de problema de perder urina em excesso, e que já sabiam que a urina era mais doce, começaram a observar que essas pessoas começaram a ter menos sintomas porque houve um racionamento sério de comida em Paris. Então as pessoas começaram a ficar com jejum intermitente. Fizeram jejum intermitente, jejuns mais prolongados, até menos quantidade de comida. E mais exercício, né? Porque eles estavam fazendo barricadas. Eles estavam fazendo barricadas, exatamente. Então acaba fazendo mais exercício e acabou o pessoal comendo menos e urinando menos. E fazendo atividade física, que provavelmente queimando a glicose e os rins. Exatamente. Não estavam jogando para fora. E aí foi quando eles começaram a observar essa associação, né? Só que assim, o que eles descobriram, esse médico, esse farmacêutico, eles começaram a identificar que existiam dois comportamentos de pessoas
eles já chamavam de diabetes, né? Com diabetes diferente. Tinha um grupo que tinha diabetes e eram pessoas mais jovens e que geralmente tinham uma mortalidade, uma sobrevida pior, era mais agressiva a doença, e aqueles grupos de pessoas mais velhas, que aí geralmente estava relacionado com a obesidade ou excesso de consumo de comida, né? Diabetes 2 até chegar num nível nesse, é que já está bem Isso que estourado. naquela época, a idade avançada que eles falavam devia ser 50 anos meia no máximo, idade, meia né? idade, Nossa com idade, né? certeza. E aí eles ficavam observando isso, né? Aí, eis que, mais ou menos na mesma época, um estudante de medicina alemão, que é o Langerhans, que é Paul Langerhans. Isso foi já em 1920, né? Não, isso foi um pouco antes de detectarem a insulina. Tá. Primeiro eles detectaram, que foi a tese dele durante a faculdade de medicina dele, foi justamente identificar as células do pâncreas. Então ele viu que o pâncreas tinha uma função que era exócrina, que era jogar as enzimas digestivas para a digestão, né, no trato digestório, e endócrina, que tinha essas células que receberam o nome dele, células de Langerhans, que eram as células que produziam os hormônios. Então, não produz só insulina, produz mais coisa. Produz mais hormônios. Os dois principais são insulina e glucagon, que eles são hormônios antagonistas, vêm de células diferentes, mas são vizinhas, que ajudam trava a insulina, o glucagon trava o excesso de insulina, de produção de insulina e vice-versa, né? Exatamente. Mais ou menos isso, né? E aí eles identificaram a insulina. Aí foi em 1920 que eu já me adiantei nas minhas falas, mas isso eu também já sabia. Em 1920 descobriram a insulina de porco. E aí ajudou aos diabéticos tipo 1 a aumentar a sobrevida, que antes morria tudo rapidinho, né? Porque não sabia o que estava acontecendo. Mas antes da insulina tinha aquelas dietas, né? Aquelas que a gente já falou de baixo carboidrato, que a gente falou na dieta low carb no card. No vídeo vamos colocar um card de dieta cetogênica. Dieta cetogênica que ajudavam também na época, antes da descoberta da insulina. Que não tinha insulina na época para usar, né? E essa questão das duas células que a gente estava falando, lembra? Células alfa e células beta. Isso. Do pâncreas, que o Langerhans descobriu. Isso é essencial para vocês entenderem a diferença do tipo 1 e do tipo 2. Então, qual que é a grande diferença do tipo 1 e do tipo 2? O tipo 1, ele não tem insulina. Então, a célula beta não produz insulina. E, às vezes, produz excesso de glucagon. Então, fica mais desequilibrado ainda. A célula é alfa. Que é a célula alfa. Tá. Mas, normalmente, o problema do diabético tipo 1 é na célula beta. E aí, pode ser um problema genético. Então, assim, resumindo. Tipo 1 é falta de insulina. E tipo 2 é o contrário, é excesso de insulina. Então, a gente chama com o mesmo nome diabetes, mas na verdade são duas doenças totalmente opostas. Uma falta totalmente o hormônio, que é a falta do hormônio ou por defeito genético da célula, ou por uma agressão autoimune que existe contra a célula. E a tipo 2 é por excesso de energia, que demanda um excesso de produção de insulina dessa mesma célula. A célula está normal, só que ela está sobrecarregada produzindo insulina demais. Ok, quando você diz isso, a diabetes tipo 2 é aquela que é curável, dependendo da dieta da pessoa. É complicado a gente usar, né? A palavra cura, né? Mas, assim, muito controlável com alterações de controlável a níveis às bem vezes até regulares. De ter remissão. De ter remissão da doença. Mas se a pessoa volta a comer, volta. É por isso quer dizer, o nome cura para a doença, desde que você mantenha a dieta. Desde que você mantenha aquilo dieta, peso, exercício. Isso, aquilo que você evite aquilo que está desencadeando a doença. Isso. Já o tipo 1 não tem muito como resolver isso. Por quê? Porque ou é um defeito genético da célula, da produção de insulina, ou é um ataque autoimune às células beta que produzem insulina. O tipo 1 está fadado a ficar o resto da vida com dieta, muito pouco carboidrato e tomar insulina. E tem que tomar, não tem jeito, tem que tomar insulina. O tipo 1, por exemplo, mas quando a gente pensa no mundo todo, no geral, todas as pessoas que têm diabetes, o tipo 1, na verdade, é 4% só do total de diabéticos do mundo. Okay. E desses 4%, quase metade são autoimune. Ou seja, o diabético tipo 1 genético mesmo é extremamente difícil, mas existe e precisa ser considerado. E o autoimune é 40% mais ou menos de todos. Inclusive, tem muito adulto que acha que é tipo 2, que na verdade é tipo 1. Isso. Né? O tipo 2, que é aquela estimativa que a gente estava vendo. Tipo 2 é o mais comum de todos, né? Que a gente viu, né? Que tem quase 530 milhões de pessoas no mundo, que dá mais ou menos 8% da população mundial, que é tipo 2, que eu acredito que assim, a minha opinião é relativa à dieta. Relativa a hábitos de vida e dieta, né? Falta de exercício, essa estatística obesidade. De 2021, é recente. É recente, né? Exatamente, 530 milhões de pessoas no mundo têm diabetes. Ou seja, é uma pequena pandemia acontecendo aí.
crônica, já há crônica, muitas décadas. muitos anos, isso que tá vai aumentar acontecendo. muito, porque se as pessoas não mudarem as dietas, né? Então, o tipo 2, ao contrário de não ter insulina, ele tem um excesso de insulina. Mas por que ele está produzindo tanta insulina? Mas por quê? Porque o corpo está demandando. Ele está demandando por quê? Porque normalmente as pessoas comem uma quantidade maior do que gastam. Essa quantidade, que a maioria das vezes vem sob forma de carboidrato, ela não consegue armazenar em glicogênio, que glicogênio é como se fosse uma fileirinha de várias moléculas de glicose. Porque o glicogênio é muito pesado, ele junta muita água. Então, só tem basicamente 2 lugares principais, tem alguns outros, mas no corpo que tem glicogênio, que é o fígado e os músculos. O fígado a gente já falou em vídeos que vira gordura e fica Então, com o mas fígado aí quando gorduroso, você né? ocupa a quantidade de glicogênio que você tem que ocupar, Começa a dar aí a começa a resistência. transformar em triglicérides, porque não tem mais como ocupar em forma de E a glicogênio. resistência? E aí a resistência à insulina vem da célula já ter a energia que ela precisa, já ter acumulado triglicérides, que ela... Aí não tem, não cabe. E ela fala assim, não, mas eu não preciso mais, sai daqui. Ela tranca a porta Ou seja, para tá insulina. estufadinha já de glicose lá dentro, não cabe mais, ela fecha a porta para insulina. A insulina fica batendo lá e aí não joga mais para dentro. E aí o que o corpo faz? O corpo se adapta, sabe? Isso com tudo. Então, se você tem um hormônio que ele tá gritando na célula e a célula não tá escutando ele, tá fazendo assim, lá, não quero mais saber de você. O que ele faz? Ele produz mais insulina para tentar forçar que ela coloque a glicose para dentro da célula. Por que é importante a glicose não ficar no sangue também? A gente vai ver mais detalhes quando a gente for fazer os outros vídeos. Porque a glicose solta no sangue em excesso também causa as maiores complicações do diabetes. Então, a insulina tem o seu papel, só que se ela não está sendo ouvida, então o corpo manda mais tropas, mais insulina, mais moléculas de insulina para tentar ser ouvido pelas células. Mas não tem uma da gravidez que você... E aí, quais são as coisas que facilitam o diabetes tipo 2, que tem a ver com o diabetes tipo 2? Que são as condições meio que pré-diabéticas. É a obesidade, principalmente a obesidade central, síndrome metabólica, e o síndrome de ovários policísticos, e a própria gestação é uma condição de resistência à insulina. Okay. Mas aí a gente vai ver mais detalhes no vídeo específico sobre isso. Tem diabetes também no 3, não tem? Tem diabetes tipo 3. Que a gente já chegou a citar em alguns vídeos, que é o Alzheimer. Que ninguém conhece, mas é o que os pesquisadores a gente vai fazer chamam de Alzheimer. Vamos fazer um vídeo específico também que isso é importante Alzheimer. Fazer, né? Ana, e o diagnóstico? Então, fala aí pra mim quais são os sintomas clínicos, assim, gerais que a pessoa pode perceber que está suspeita de diabetes. Muita urina, muita sede, muita fome, emagrecimento. Ou seja, você come e começa a emagrecer. Você não gasta energia. Bebe água e continua com sede. Se você tem esses sintomas, cãibra, você procura... cãibra. Também, né? Cãibra é um final de estágio que você não procurou o médico ainda, porque você não sabe o que você tem. O potássio já está todo desequilibrado. O potássio está desequilibrado, você já perdeu 20 quilos, está achando que está bonito, porque você emagreceu sem fazer dieta, comendo igual um louco, emagrecendo, precisa procurar o médico na hora. Tem grande chance de ter diabetes, exatamente. Grande chance. Clínico geral e depois o endócrino, né? Inclusive, é bom lembrar, Sapiens, que esse vídeo, esse nosso canal, não se propõe a substituir consulta médica. Conteúdo. Com qualquer um desses sintomas, você já fica alerta, você vai atrás de um médico qualificado para te atender, para te diagnosticar, para propor tratamento. E mesmo as coisas que a gente fala de dieta ou de mudança de hábito aqui, não significa que você vai parar seu tratamento com o especialista, não. São coisas que você pode combinar e conversar com ele. Conteúdo. A gente não defende nenhum tipo de dieta aqui, né? A gente fala sobre todas. As evidências. Vai mostrar as evidências. Mas o diagnóstico propriamente dito do diabetes, ele é laboratorial. Então, tem que ir lá tirar sangue. Não é só o dedinho, não, porque o dedinho às vezes dá umas falhinhas, às vezes dedinhos, maquininhas, as maquininhas rodam para cima, rodam para baixo. Não, e o dedo, que às vezes você pega em come uma fruta e vai lá, tira o negócio, pronto, sai lá em cima. Você acha que tá alto e não é. Bebe um vinho, tá baixo. Então, assim, o ideal realmente é tirar sangue, fazer a coleta de sangue do laboratório para fazer a dosagem. Então, assim, jejum maior do que 126 ou igual, já é diabetes. Pronto, não precisa correr, não precisa fazer outro exame, não. Já definiu como diabetes. Pós-prandial, que é depois que a pessoa tem uma alimentação, que eles especificam lá, ou que toma aquela gororobinha lá doce, que é uma imitação da glicose, ou às vezes é glicose mesmo. 2 horas depois, né? 2 horas depois, a pós-prandial, perfeito, 2 horas depois. Maior do que 200, também já fechou o diagnóstico. A qualquer momento, se você faz uma glicemia a qualquer momento, sem se preocupar com o jejum, e tá mais de 200, e também você tem os sintomas, esses sintomas de... A glicada também tem o número, né? E a glicada é 6,5. Ok. E maior ou igual a 6,5... Só para explicar, pessoal, a glicada é uma dosagem
glicose que cola na hemoglobina, então por isso chama Os hemoglobina últimos glicose. 3 meses. 3 a 4 meses, dependendo do tempo que demora para o corpo destruir as hemácias, aí você consegue detectar, é como se fosse uma caramelização, né? A hemácia está lá no sangue, então quanto mais glicose tiver no sangue, mais vai banhando aquela hemácia e vai meio que grudando na hemoglobina, e você consegue detectar o quanto que ficou acumulada essa glicose nos últimos 3, 4 meses. E para separar diabetes tipo 1 da diabetes tipo 2, não é só obesidade, né? Porque se a pessoa tem adulto, ele pode estar gordo e ficar com tipo 1 e também. pode ter o tipo 1 também, pode ser autoimune, exatamente, que é o LADA. A diabetes tipo 1 do adulto chama Latent Autoimmune Diabetes of the Adulthood, que é o adulto que tem diabetes autoimune, né? E essa LADA é para você distinguir entre, porque às vezes a pessoa é adulta e está um pouquinho fora do peso. Se for um adulto que não está fora do peso, você já desconfia, porque não teria por que ele ter tipo 2, então tem que investigar o tipo 1. E aí você faz ou o peptídeo C, ou você faz os exames de anticorpos, que aí com seu médico você vai ver direitinho quais são para poder confirmar se é do tipo adulto, tipo 1 ou não. E aí, tratamento, Ana? E aí, tratamento, uma vez, você lembrou, em 1920 descobriram a insulina. Era insulina de porco, tinha aquela duração específica, aí tinha que ficar correndo atrás, comendo direto para não ter hipoglicemia, aquelas coisas. Hoje em dia já existe uma grande quantidade de insulinas diferentes, com tempo de ação diferente, Nossa, tem de 48 horas, tem 36 horas, 24 horas, rápidas, outras bem prolongadas. Para depois de comer, pum, acabou, abaixa. Isso a pessoa ajusta melhor com o seu profissional de saúde, de acordo com os seus hábitos de vida, de exercício, de alimentação, claro, dependendo do tipo, você vai precisar mais de um tipo ou de outro. E faz uns ajustes. E os outros remédios também, tem né? várias medicações para baixar a Desde insulina. metformina até uns outros lá. Desde uns que evitam do corpo absorver carboidrato, até uns que fazem o pâncreas produzir mais insulina, espremem mais o pâncreas. Mas e tudo isso, a diabetes é acompanhada de dieta. Se você ficar suprindo a sua fome com carboidrato e tomando muito insulina e tomando muito remédio, a tendência é piorar e ter os consequências todas. Inclusive, as recomendações das associações e das próprias medicações na bula dos remédios. Ninguém lê bula, viu? Não, às vezes a pessoa não lê para não se assustar, né? Mas as próprias farmacêuticas se protegem na bula e dizem assim, olha, não adianta, isso aqui é um tratamento que tem que ser combinado com dieta, exercício físico e tal. E a recomendação é essa. A gente vai ter vídeo específico de diabetes 1, 2 e 3? Vamos ter vídeos específicos e gestacional, né? E então, vocês sigam o DR das Dietas, que toda segunda a gente segue com as informações. Obrigado para você que chegou até aqui. Muito obrigado para aqueles que curtiram e compartilharam para as pessoas que amam e gostam. E muito obrigado você ter assistido. E não só para quem tem diabetes, viu, sabe? Porque tem muita gente que está com a obesidade e tal, e está com risco de ter diabetes, mas é importante ter essas informações até para evitar, né? Muito obrigado. Até a próxima DR. Até a próxima. Tchau, tchau.